Quando a gente pensa em questão biológica, funcionamento do nosso corpo, comportamento, algumas coisas são bem óbvias, assim, por exemplo, vontade sexual, porra, é óbvio que é pra reproduzir, vontade de prazer, de comer, pô, é óbvio que você vai fazer isso porque, né, você tem que se alimentar, vontade de ter uma família, porque, cara, aquilo ali vai levar os genes pra frente, por aí vai. Cara, qual que é a função da música? Por que a gente se sente feliz ou, tipo, libera dopamina, fica... Cara, qual que é... Verdade. Por que você... Onde entra dentro dessa parada biológica pura, assim, cara? Como é que você explicaria isso? A música, ela é mais funcional pro cara que faz ela do que pra quem ouve. É o que eu percebo, assim. Geralmente, tem pessoas que... É muito comum isso, tipo, o cara tem banda, produz álbuns e tudo mais, só que ele não ganha dinheiro com isso, ele tem outros trabalhos, só que ele continua produzindo. É quase como urgência pro cara criar, sabe? A função de criar música, pra mim, é bem claro, no sentido de que o cara precisa... Só que aí o porquê ele precisa criar, né? Aí que é a questão. É, né? não, é que agora você entrou muito numa visão do artista, né? Porque daí seria artes em geral. Muitas vezes o cara quer botar a angústia dele pra fora em alguma coisa e daí ele põe numa arte. Exatamente. Né? Então o cara faz aquilo ali pra tirar a angústia dele e ele cria uma arte. Até o Ferreira Goulart, ele falava isso, sabe? Ele falava, cara, o artista, ele é um cara muito angustiado, ele pega aquilo ali, põe tudo e te entrega e fala assim, ó, agora fica com isso aqui pra você. Tá, isso aí ok. Mas, cara, mesmo que o cara faça a música, sei lá, com esse sentido... O cara que não faz, ele é impactado pela música. Por que a música nos impacta, assim, sabe? Será que é da mesma forma de quando você lê um livro, por exemplo, escrito por uma outra pessoa? Você lê aquilo ali pra... Por exemplo, você lê um livro de o mais besta, de autoajuda ou de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento. Aquilo te ajuda, faz você se entender mais, sabe? Será que a música, quando você ouve, ela não traz algo assim também? Algo que te ajuda a se entender? Sei lá, velho. O que você acha? Você Cara, que estuda neurociência. Eu comecei a pesquisar isso tentando buscar a história da música, assim, sabe? Daí eu comecei a ver, assim, que a parte de história da música é uma coisa que você não tem muita informação, assim, porque os caras assumem que a música... Todo mundo fala, a música surgiu na Grécia, você vai lá ler vai ver os vídeos lá, é tudo, a música surgiu na Grécia e tal, porque é quando os caras começaram a criar notas musicais, né? Só que a música vem bem muito antes, tá ligado? Você dizer que a música criou na Grécia é ridículo. É óbvio que os caras nas tribos faziam música. Pô, a música pré-histórica tem muito pouca coisa, assim. Eu até encontrei uns canais que falavam sobre isso, assim, mas é bem pouco, assim. Se você pega a música, história da ópera, tem pra caralho, você entende tudo ali. Ou, sei lá, história da música dentro da religião, tem muito, assim. Mas, cara, o começo pra mim que interessa, né? Que é da mesma forma. Por que a gente se reúne em grupos? Tem uma função biológica pra isso, de proteção, né? Mas por que os caras produziam música, né? E por que as pessoas gostam de ouvir música? Por que as músicas né? têm prazer em sentir música, tá ligado? Tipo, é óbvio que você tem prazer em, sei lá, fazer sexo e em comer. Cria minha própria teoria, que é uma teoria totalmente aleatória, né? Parte dos desenhos rupestres, eles faziam aquilo ali meio que pra marcar uma parada, assim, sabe? Pra muitas vezes botar que aquilo ali, olha, a gente fez uma caçada aqui... E a gente pegou vários bichos, ou mesmo para fazer algum tipo de alerta, ó, esse bicho aqui, ele pode ser perigoso. Quando os caras chegavam das caçadas, assim, eles tentavam reproduzir a parada que eles tinham vivenciado, só que não tem a linguagem de hoje, tá ligado? Eu encontrei um rinoceronte. Os caras não tinham como reproduzir aquilo. Então eles deviam reproduzir de alguma forma com outros sons. Então é como se você criasse uma nova linguagem. Tinha a linguagem que eles falavam, tipo, a gente foi até lá. E daí, pra reproduzir a força do bicho, eles faziam alguma batida. Tipo, pegavam um tambor, começavam a bater assim, e eles começaram a criar uma linguagem paralela. Complementava essa linguagem falada, que era a linguagem do som. E aquilo ali começava a causar tanto... Inicialmente devia ser mais pra espanto, né? Para as pessoas terem medo daquilo ali. Se chegar lá no lago vai ter um bicho que faz assim, ó. Daí começava a bater num tambor. Sei lá, eles começaram a fazer botar em pele, coisas assim. E aí eles criaram uma linguagem que a música, na verdade, ela é uma linguagem. Só que ela é uma linguagem diferente. Não é uma linguagem nem visual e nem essa linguagem que a gente tá se comunicando aqui. Mas ela expressa, de alguma forma, primeiro essas informações e depois ela começou a expressar também sensações. Os caras começaram a criar uma parada de, quando for, tipo, um momento de feliz quando for um momento, tipo, de tensão sei lá, entendeu? E aí, quando a gente ouve, a gente não sabe isso, cara, mas a gente tem uma informação ancestral, assim, de estar recebendo um tipo de informação e aí a gente cria uma conexão emocional.
Assim como a gente cria conexão emocional com artes plásticas, né? A gente vê alguma coisa que a gente acha bonito, a gente sente algo, sabe? E aquilo ali é um outro tipo de linguagem. Ou uma coisa angustiante, né? Uma pintura angustiante. Exatamente. E aquilo você ali pega umas pinturas que representam depressão, por exemplo, é muito doido você ficar olhando pra aquilo. É. E aí os caras... Daí a música foi se desenvolvendo como uma linguagem paralelo aqui. E aí você tem ela pra despertar diferentes sensações, assim. Mas ela não diz nada... como uma imagem que você vai ver, sei lá, uma pessoa sendo agredida, você vai sentir aquilo ali porque você vai imaginar aquilo ali. Mas a música, ela vinha como um complemento da história, mas depois ela tomou, digamos assim, o rumo próprio dela e criou vida própria, assim.